Olá, Ricardo Cusiol com mais um conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros. Mais um vídeo hoje aqui com conteúdo para você. Mas antes de entrar no assunto de hoje, eu tenho uma novidade super importante e super quentinha para você. Tá? Já está no ar novamente o meu curso de analista técnico em moldes de injeção, numa nova plataforma muito mais flexível, muito mais abrangente para você. Eu vou deixar o link para inscrições aqui nos comentários desse vídeo, na descrição desse vídeo, para você garantir a sua vaga nesse curso muito interessante, onde você vai aprender conceitos básicos a respeito do processo de injeção, a respeito dos moldes de injeção, os diferentes tipos de molde, vai aprender a respeito dos problemas potenciais num projeto de molde de injeção, como corrigir, como prevenir esses problemas, tá? Vai aprender aí a respeito das principais boas práticas para projetos de moldes de injeção. Um curso bastante completo, são mais de 17 horas de conteúdo com certificado para você. Tá? E para você que é inscrito aqui no canal, que me acompanha, tem uma super promoção de relançamento desse curso. Tá? Só pelos próximos 5 dias ou para os 10 primeiros, o que acontecer primeiro. Então presta atenção, fica esperto. Só pelos próximos 5 dias ou para os 10 primeiros que clicarem no link aqui embaixo e inserirem o código de cupom que está descrito aí na descrição desse vídeo, você vai ter 50% de desconto na inscrição desse curso. Então corre lá, garante a sua vaga com esse super desconto no curso de analista técnico em moldes de injeção, tá certo? E para você que se inscrever nesse curso, conforme você vai acompanhando o conteúdo, eu vou pedir um grande favor para você. Deixa a sua avaliação do curso, seu feedback, classifica o nosso curso ali na plataforma para que a gente possa ter uma abrangência cada vez maior e atingir cada vez mais uma maior quantidade de profissionais que dentro da plataforma vão poder inclusive interagir com você também e aumentar ainda mais a troca de experiências e o ganho de conhecimento. Legal? E o mesmo vale para esse vídeo aqui, né? Se você já é inscrito aqui no canal, deixa o seu like, deixa um comentário, deixa um feedback a respeito desse vídeo. Se você está chegando aqui no canal por causa desse vídeo, clica no botão inscrever-se aqui para poder fazer parte e passar a receber conteúdo e informações como essa do curso constantemente. Legal? Então, vamos lá. Esse vídeo aqui eu vou tratar de um assunto que no meu último vídeo eu tinha feito uma referência e por algum problema aqui no canal, o vídeo que eu fiz a referência não está mais disponível. Então eu vou regravar esse conteúdo falando a respeito de termoplásticos, termofixos e elastômeros. Quais que são as diferenças desses materiais, o que caracteriza cada um desses materiais, né? Os materiais poliméricos eles podem ser classificados entre termoplásticos, termofixos e elastômeros, e nesse vídeo eu vou dizer para você quais que são as diferenças, as principais características de cada um desses materiais. Eu vou usar também um formato um pouco diferente de vídeo para fazer um teste aqui, ver se você gosta, depois eu quero ouvir o seu feedback aqui nos comentários também, para avaliar aí se esse novo formato de vídeo foi interessante. Legal? Então, vamos entrar no conteúdo termoplásticos, termofixos e elastômeros. Vamos lá. Ok, vamos entrar no nosso conteúdo então, e a gente vai falar a respeito de termoplásticos, termofixos e elastômeros, né? Então, eu tô aqui, como eu te falei, num novo formato, né, que a gente vai testar para esse vídeo aqui. Então você está vendo a minha tela aí como se fosse uma lousa, né, um quadro negro, e eu vou dividir essa minha tela aqui em três seções, tá? Aqui a primeira, a segunda e a terceira, tá? Onde a gente vai em cada uma delas falar a respeito de um desses materiais. Então a gente vai começar falando aqui nessa primeira seção aqui a respeito dos materiais termoplásticos. Vamos colocar aqui termoplásticos. Tá? O que são os termoplásticos? Os termoplásticos são uma classificação dos materiais poliméricos. Tá? Talvez sejam os materiais poliméricos mais comuns no mercado, de maior importância comercial. Tá? E o que caracteriza um material termoplástico? Bom, um material plástico qualquer, um polímero qualquer, ele é formado por macromoléculas, né? Eu vou representar essas macromoléculas aqui, como você sabe em outros vídeos aqui, as macromoléculas são
moléculas orgânicas muito longas, formadas por uma repetição de átomos de carbono muito longa. Tá? Então eu vou representar aqui, nessa aula, uma molécula de um material plástico como se fosse essa linha aqui. Obviamente, um material polimérico ele não é formado por uma única molécula. Tá? Todos os materiais plásticos são formados por várias moléculas, né? Uma alinhada ao lado das outras. Tá? É óbvio que existe aí também uma diferenciação entre materiais amorfos, cristalinos e tal. Existe, principalmente para materiais amorfos, existe aí uma maior aleatoriedade na distribuição dessas moléculas, mas em geral as moléculas elas estão aí próximas umas das outras. E os materiais termoplásticos são caracterizados pela seguinte característica. Né? Essas moléculas, elas têm dentro, cada átomo que forma essa molécula, ele tem uma ligação química que é chamada de ligação covalente. Uma ligação muito forte e que mantém essa molécula unida, essa molécula coesa e como uma coisa só. Tá? Essas ligações, quando elas são quebradas, ocorre a degradação do material polimérico, a perda de propriedades, porque a gente vai diminuir o tamanho dessas moléculas, tá certo? Então, essas são as ligações intramoleculares, as ligações dos átomos individuais que conformam essa molécula. Porém, existe um outro tipo de ligação química que ocorre entre as moléculas de um material polimérico. Entre uma molécula e outra, existe também uma interação química, uma interação físico-química. As famosas chamadas aí forças de Van der Waals ou ligações de hidrogênio, que são as mais comuns, e que mantêm uma molécula próxima à outra, uma molécula coesa à outra. Tá? E essas ligações que, para usar um termo mais moderno, né, essas ligações virtuais, elas mantêm, então, quando o polímero está no estado sólido, mantém esse material coeso, mantém esse material, as moléculas ali relativamente paradas uma em relação às outras, tá? Mas, à medida que eu forneço energia para esse material, e como eu forneço energia para um material? Aquecendo. À medida que eu aqueço esse material, eu consigo destruir essas ligações virtuais, essas ligações intermoleculares, tá? Essas interações físico-químicas. Então, esses materiais, à medida que eu vou aquecendo, eu vou destruindo essas ligações intermoleculares e eu vou permitindo, então, a movimentação molecular dessas moléculas, uma em relação às outras. Esse material vai passar a fluir e, com isso, eu tenho, então, a fusão do material à medida que eu aqueço. Então, esses materiais são caracterizados por fundirem, eles se fundem com aquecimento. Porém, uma característica interessante dos termoplásticos é que, à medida que eu retiro esse calor, né, à medida que eu vou esfriando, então, o material, vou resfriando esse material, essas ligações elas são formadas novamente. E o material volta a se tornar um material sólido. É o princípio de transformação dos materiais termoplásticos, né? Uma injeção, por exemplo, a gente funde o material lá no cilindro, no canhão da máquina, né? Destrói essas ligações intermoleculares, esse material flui para dentro do molde, e depois eu resfrio esse material e ele solidifica no formato da minha peça. Tá? Então, eu consigo reconstituir essas ligações intermoleculares com o resfriamento. Então, esses materiais eles solidificam com resfriamento. Essa é uma outra característica dos materiais termoplásticos. Mas mais interessante do que essas duas características que eu acabei de trazer para você aqui, é que esse processo ele pode ser repetido várias e várias vezes. Ou seja, o princípio da reciclagem. Esses materiais, os materiais termoplásticos, são recicláveis. Eles podem ser reciclados no termo mais abrangente da palavra, mais real, mais fundamental da palavra reciclagem. Ou seja, eu consigo pegar uma peça de material termoplástico, moer essa peça, transformar essa peça em pequenos grãos e
reutilizar esse material, moldar esse material novamente pelo processo de injeção, pelo processo de extrusão, numa nova peça diferente. Tá? Exatamente utilizando essa propriedade de fundir com o aquecimento e solidificar com o resfriamento desses materiais. Tá certo? Então, essa é a característica dos materiais termoplásticos, são os materiais recicláveis, por isso são os materiais hoje, atualmente, com o maior nível de interesse comercial. Agora, existem também os materiais termofixos. O que são os materiais, então, termofixos? Que, na verdade, foram, inclusive, fizeram parte do início dos materiais poliméricos aí. Muitos dos primeiros materiais poliméricos desenvolvidos eram, na verdade, materiais termofixos. Os materiais termofixos, da mesma forma que os termoplásticos, são compostos por moléculas que se posicionam aí uma do lado das outras. Tá? Porém, os materiais termofixos, eles têm essa característica à medida que a gente fabrica esses materiais, à medida que a gente polimeriza esses materiais. A partir do momento em que eu faço a moldagem dos materiais termofixos, que eu transformo esses materiais termofixos em peças, ocorre então o primeiro aquecimento desses materiais. E nesse primeiro aquecimento do material ocorre uma reação química. Esse material, nas suas moléculas, eles têm pontos reativos. Ocorre então uma reação química que vai formar ligações químicas chamadas de ligações cruzadas ou reticulações entre as moléculas desses materiais. Então, além das ligações químicas covalentes entre cada átomo das moléculas individuais de cada material, ocorrem agora, então, ligações químicas reais, ligações químicas covalentes entre as moléculas desse material. Tá? Essas ligações cruzadas ou essas reticulações possuem a mesma natureza química das ligações intramoleculares, ou seja, são ligações permanentes, ligações que eu não consigo romper facilmente. E essas ligações, então, ocorrem no primeiro aquecimento do material. A gente pode até dizer que esse material solidifica, né, com o aquecimento. Ele solidifica com aquecimento. Por quê? Porque ele forma o que nós chamamos de ligações cruzadas ou reticulações, que são essas ligações entre uma molécula e outra, ligações covalentes. E se eu quiser aquecer, romper essas ligações, romper as ligações cruzadas por meio de aquecimento, ou seja, pegar uma peça de um material termofixo e voltar a aquecer esse material até um nível que eu consiga romper essas ligações, como elas têm a mesma natureza química das ligações intramoleculares, o que vai acontecer é que eu vou começar a romper todas as ligações do polímero, eu vou começar a, então, degradar esse material e ele não pode, então, fundir novamente. Antes de se fundir, ele se degrada, se transforma aí, em moléculas de muito baixo peso molecular, e eventualmente, se a gente continuar com esse aquecimento, ele vai voltar a virar carbono, carvão, tá? Então, esses materiais não podem ou não são recicláveis. E por isso, esses materiais têm encontrado uma maior barreira a entrar no mercado. Isso traz algumas características para o material de maior rigidez mecânica, maior resistência térmica, obviamente, exatamente pelas ligações cruzadas. Porém, pelo fato de não serem recicláveis, esses materiais hoje só são realmente utilizados em aplicações que requeiram altíssima rigidez ou altíssimas propriedades térmicas e elétricas, né? Normalmente aplicações que requerem esse tipo de aplicação, onde os termoplásticos ou não teriam uma eficiência muito grande, ou onde os termoplásticos realmente não sobreviveriam. Tá certo? Então essa é a diferença dos materiais termofixos para os termoplásticos. No último vídeo que eu fiz, a gente falou a respeito da reciclagem dos materiais termofixos, mas você pôde ver lá que, na verdade, essa reciclagem não é a reciclagem tradicional, ou seja, por fusão
do material e reaproveitamento e transformação desse material em uma nova peça, exatamente porque a gente não consegue fazer isso devido às ligações cruzadas. E finalmente existem os elastômeros. Os elastômeros mais tradicionais aí na acepção da palavra, que são as famosas borrachas, né? Outro termo para os elastômeros são as borrachas, como a gente conhece mais popularmente. Então, pneus automotivos, coxins, enfim, todas essas peças de borracha que a gente conhece que tecnicamente nós chamamos de elastômeros, tá? Borrachas vulcanizadas, né? E esses elastômeros, na verdade, são exatamente materiais termofixos, também são materiais termofixos em que ocorre a formação dessas ligações cruzadas, tá? Essas ligações cruzadas exatamente ocorrem durante o processo de vulcanização das borrachas. Tá? O processo de vulcanização é exatamente o processo no qual a gente gera essas ligações cruzadas, essas reticulações nos elastômeros. E essas reticulações nos elastômeros, aliado à natureza química da própria molécula do elastômero, elas têm algumas naturezas diferentes, algumas delas inclusive têm o formato espiralado. E com isso, a gente acaba conferindo para esses materiais uma altíssima flexibilidade. Uma altíssima flexibilidade, maleabilidade, uma capacidade de alongamento e recuperação bastante grande para esses materiais, e daí onde vem o nome elastômeros. Mas qual que então é a diferença entre os elastômeros e os termofixos, né? Uma vez que esses materiais são caracterizados aí pelas ligações cruzadas. A primeira diferença, eu já mencionei, é a natureza química, tanto da molécula dos elastômeros, né? Cada molécula individual dos elastômeros ela tem uma natureza química ligeiramente diferente dos materiais termofixos, e a natureza química também das ligações cruzadas. Porém, nos elastômeros, além dessa natureza química, a densidade dessas ligações cruzadas ela é muito menor do que nos termofixos. Com isso, a gente tem um material que sim, ele é reticulado, ele é termofixo, as moléculas estão intertravadas umas nas outras, ligadas aí quimicamente umas nas outras, porém, numa densidade muito menor, o que não compromete, então, a flexibilidade do material, que é característica dos elastômeros, tá certo? Com isso, então, eu concluo aqui esse conteúdo aqui que a gente tratou a respeito dos termoplásticos, termofixos e elastômeros, tá certo? Espero que tenha ficado claro aí para você, que você tenha gostado desse conteúdo. Bom, espero que você tenha gostado desse conteúdo, que tenha te trazido algum insight para você solucionar algum problema do seu dia a dia, para que você possa desenrolar algum projeto que você esteja caminhando agora, que esteja parado por algum motivo. Tá? Eu fico muito curioso para saber como esse conteúdo te ajudou no seu dia a dia. Me deixa uma mensagem, deixa um comentário, me manda um e-mail para me contar a sua história de como esse conteúdo te ajudou. Me fala também sobre outros assuntos que sejam do seu interesse, para que eu possa continuar criando vídeos e artigos como esse que te ajudem no seu dia a dia. Lembra de compartilhar esse vídeo com a maior quantidade de pessoas possível, nos seus grupos de rede social, nos seus grupos do WhatsApp, grupos profissionais, para profissionais que trabalham na indústria do plástico, de moldagem, de matérias-primas, de projetos, enfim, na academia, né, pesquisadores, professores, alunos, que possam se interessar pelo tema de materiais poliméricos, pelo tema de polímeros, tá certo? Para que a gente possa abranger cada vez um maior número de pessoas, tá? Lembra de dar o seu like aqui no vídeo para que a gente possa ter mais relevância. Se você não gostou, deixa o seu dislike também, me dá um feedback, escreve aqui nos comentários por que você não gostou, o que você acha que poderia melhorar, para que eu possa estar sempre aprimorando o nosso conteúdo, tá certo? A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço e até lá!